A verdadeira desgraça, capítulo 7, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que significa isso? A gente pensa que a desgraça na vida da gente é aquelas coisas ruins que acontecem, né? O carro que quebra, a televisão que queima, a saúde, a doença, o problema, a dívida, essas coisas que a gente pensa. Perdeu o último ônibus da noite, tem que esperar o outro, a gente pensa que é isso, né? Aquelas coisas graves, às vezes, de saúde, de doenças e coisas assim. Só que o espírito de Girardin fala que não é exatamente isso a verdadeira desgraça. Ele fala que tem outras coisas que são muito piores do que isso. Porque nós temos que ver quais são as consequências dela. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. Então, se nós soubermos que aquilo que estamos vivendo vai trazer uma consequência positiva, não é efetivamente uma desgraça. Por que não é uma desgraça? Porque aquilo tem um fim comum, uma necessidade comum. Nós costumamos ver as coisas mais ou menos de perto, assim, de uma diretriz só, apenas de uma direção. Mas é preciso a gente aprender a ver as coisas do mais alto, porque na maioria das vezes a gente vai se surpreender com as coisas do mais alto, porque a gente vê naquele momento um problema e depois a gente vai ver uma facilidade. Vou dar um exemplo para a gente relaxar um pouco. Tá muito sério, né? Esse negócio começou muito sério, né? Vou começar a relaxar um pouco, tá? A gente ficou apaixonado na infância, na escola, por alguém, menino ou a menina. Não dormia, não comia direito, ficava aborrecido, chateado, não é? Aí não deu certo, você foi para um lado, ele foi para o outro, e a vida aconteceu, e ele passou 30 anos. E aí alguém falou, você lembra daquele fulano, daquela fulana de 30 anos atrás? Olha ele aqui, ela aqui. Aí você vai lá olhar, falar, ai, graças a Deus que eu não me casei com ele. Na hora foi uma desgraça, não foi? Mas e depois? Foi uma bênção, porque você viu que não era mesmo aquilo que você queria, meu Deus do céu. Não é mesmo? Então muitas vezes acontece isso. Eu lembro também no trabalho, muitas vezes no trabalho a gente tem um chefe muito enérgico, muito bravo, uma pessoa que toma conta de um setor, ou um encarregado, alguma coisa. Aqueles momentos são difíceis, muito difíceis, mas ele prepara a gente para depois, porque depois a gente vai para um outro emprego, uma outra empresa, um outro trabalho, uma promoção, alguma coisa. A gente trabalha sob um critério mais rigoroso, quer dizer, a gente trabalha melhor, mais fácil. Olha que interessante. No momento que você está passando é difícil. Olha outra coisa difícil que a gente vê, por exemplo, vai fazer uma cirurgia. Aí você vai fazer a cirurgia, aí você vai para fazer a cirurgia, aí vai passar dor, anestesia, recuperação, fisioterapia e tal, mas e depois? Você vai se livrar daquela dor. Me lembro quando eu fiz uma cirurgia há 40 anos atrás, mais ou menos. Eu não devia falar 40 anos, devia ter falado uns 15, né? Mas eu errei. Há um tempo atrás, né? Quando eu fiz uma cirurgia, um tempo atrás. É um tempinho atrás. Então, eu não conseguia ficar de pé, não conseguia ficar assim reto. Só conseguia andar assim. Aquela dor terrível, aquele negócio horrível que ninguém sabia o que era. 2 vezes no médico, aí eles chegaram, não, tem que operar agora, senão esse camarada vai morrer. Eu tive uma apendicite suporada. Aí depois que fez a operação, tinha a dor da operação, mas eu não sentia mais a dor. Eu falava, puxa vida, que beleza. Na hora estava ruim, né, para fazer a cirurgia, mas e depois? Depois veio o alívio, não é mesmo? Então nós temos que ver a desgraça sob esse ponto, porque o momento não é propriamente dito o momento a desgraça, às vezes ela vem depois. E aí a gente pensa, poxa vida, eu passei aquela dificuldade, mas foi tão bom agora. Então, na escola, por exemplo, quando a gente tem lá uma dificuldade com uma matéria e você tem que estudar bastante aquilo e tem que ver e observar e não consegue, vai, fica. Você consegue. Superou, conseguiu superar. Aí depois, mais para frente, as coisas ficam mais fáceis. Naquele momento foi um suplício para você, mas depois as coisas ficam mais fáceis. Então, essas coisas vão mais ou menos mostrando para a gente, não é? A vida de relacionamento, não é? No começo parece fácil, mas depois fica difícil, e aí depois você aprende a lidar com a pessoa, aí fica fácil, fica tranquilo. No trabalho, em qualquer lugar, as coisas vão passar por dificuldades, mas elas são justamente para nos favorecer no futuro. Então é preciso ter uma visão maior sobre o que é realmente uma desgraça. E aí os espíritos falam que é realmente uma desgraça, não é? Por exemplo, ganhar na loteria é uma desgraça? Não. A senhora gostaria de ganhar? Não é um pouquinho. Um pouquinho quanto, mais ou menos?
não. Não tem base, assim uns R$2.000? Não, R$2.000 não. 500 mil reais. Ah, 500 mil, tá, 500 mil, claro, 2.000, 2.000 a senhora já ganha, só de dormir e acordar, o governo vai lá e já paga para a senhora, né? Mas então... Você sabe o que meu filho fala? Pra mim não paga nada. Meu filho fala assim, mãe, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dor de cabeça ela tem. É uma verdade, Então é melhor ficar assim mesmo. É melhor ficar desse jeito, Mas todo mundo queria ganhar na loteria, não queria? No final do ano vocês vão fazer a fezinha lá no negócio lá da dobradinha. Como é que chama aquele negócio lá? Da viradinha. Como é que chama? A loteria da virada? Da virada, né? Mega da virada. A gente não vê aquele pessoal todo na fila, aí você fala, vamos fazer uma fezinha, só, sei lá, R$5, você entra na fila também e tal. Mas não precisava ser tanto, né? Podia ser só uns 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, não? Não é mesmo? Não é? Você também não ia gostar de ganhar uns 10 milhões? Ia. Não ia gostar? Você também gostaria, né? Você gostaria que ele ganhasse, não foi? Mas olha, eu não sei, vai ser uma desgraça para você se ele ganhar, viu? E talvez para ele também. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente fala em tom de brincadeira, claro. Mas acontece que nós temos muita dificuldade para lidar com determinadas coisas que a gente nunca lidou, como foi falado pela sabedoria do filhinho dessa senhora. Por quê? Quando a gente lida com o pouco que a gente tem, a gente vai mais ou menos mexendo nele, para cá, para lá, puxando e tal. Quando vem uma quantia que não está ao nosso alcance, aí começa a vir as opiniões. Por que você não investe? Por que você não compra não sei o quê? Por que você não faz um negócio? 95% ou 99% das pessoas que ganharam grandes somas, perderam tudo. Souberam disso já? E além de ter perdido tudo, alguns perderam até a própria vida, porque não souberam cuidar desses recursos. Já pensaram? Na hora não foi uma alegria, mas e no fundo? Começa a aparecer um monte de parente, um monte de amigo, né? Começa a aparecer todo mundo, né? Para quando a pessoa está lá numa condição mais favorável, né? E aí, depois? Como é que você vai lidar com isso? Lidar com as falsidades das pessoas? Alguns você já até sabe que mas é complicado, porque a pessoa se aproxima e fica naquele nhenhenhê. E aí a gente pensa, poxa vida, a gente pensou que estava ganhando uma glória, né? Ganhando uma alegria, uma felicidade, uma bênção. E no fim, aquilo gera para a gente, torna a gente um martírio, um problema. Então você aplica num lugar, não dá certo, perde dinheiro, compra coisa errada, vai fazendo coisa errada. Às vezes até com você mesmo, faz coisas que você jamais faria se não tivesse o dinheiro, não é? E aí você depois chega lá na frente e fala, puxa vida, eu tinha uma vida tão boa, simples, tranquilo, podia andar na rua sossegado. Essas pessoas, celebridades, não pode ir em lugar nenhum. Vai a algum lugar, fica aquela confusão, aquela coisa. Todo mundo cuida da vida da pessoa. Olha que alegria que é isso. Pensou? Sabe com quem vai casar, com quem está namorando, quem que olhou no WhatsApp, quem que olhou no Instagram, sabe tudo da pessoa. A vida dela é exposta para todo mundo. Imagine que dificuldade. Pode ser glorioso para a pessoa naquele momento, estar lá na frente da mídia, da televisão, não sei das quantas, mas no fundo é um problema para ela, porque em determinados momentos a pessoa passa constrangimentos, problema, teria vontade de ser uma pessoa igual a gente, que pudesse sair qualquer hora do dia, da noite, de qualquer jeito. Aí a pessoa sai sem a maquiagem, aí sai com a roupa desalinhada, aí sai com o cabelo desalinhado, aí tira aquela foto, mostra ela desalinhada para todo mundo, olha como é que ela é ao natural, sabe? Umas coisas assim horrorosas, né? E aí? A pessoa fala, poxa, se fosse uma pessoa comum, ninguém nem ia pensar em tirar a foto minha, meu Deus do céu. No meio da rua, né? Então, vai sair com um grupo de amigos, vai sair com um familiar, às vezes não consegue sair nem com a mãe, porque a mãe tem uma postura, o filho tem outra, anda de um jeito, a filha tem que andar de outro jeito. Então, vejam como a gente pensa que é uma coisa boa, que pode no fundo ser uma desgraça para a gente. Então ele fala das futilidades, dos prazeres falsos. Olha os prazeres falsos aí. Na hora que a pessoa está usando lá uma química, alguma coisa, ela não se sente extasiada, aquela coisa. Mas e aquilo? O que vai causar para ela? Dependência, problemas, dívidas. Algumas são obrigadas a fazer coisas erradas, pequenos furtos para sustentar aquilo. Então naquele momento dá a impressão que ela está, né, bem,
Mas e depois? A gente não consegue enxergar, não é mesmo? Então, ele fala que a verdadeira desgraça, no fundo, ela está nessas coisas que nós achamos ser as coisas boas, que nós pensamos ser as coisas boas. Vou dar um outro exemplo que é simples também para a gente entender. Aí vai fazer uma festa, por exemplo, faz uma festa lá e tal, né? E aí, em alguns casos, aquela festa se desdobra para alguns caminhos assim estranhos, porque algumas pessoas iniciaram no álcool, outras pessoas iniciaram alguma coisa que não deveriam ter iniciado. Enfim, coisas assim que podem vir a acontecer diante de um momento de alegria, de um momento de felicidade, não é? Às vezes a pessoa numa festa se exagera um pouquinho no álcool. Nunca aconteceu com vocês em festa de Natal, por exemplo, 2 familiares brigarem porque exageraram no álcool? Já não aconteceu? A maioria de nós aconteceu. Se você for rememorar um pouquinho, não é? Se a gente for rememorar um pouquinho, tá lá aquela alegria, aquela coisa e tal, tá bebendo, exagera. Aí gera aquela coisa, aquela confusão, é uma briga, aí passa anos sem se reunir novamente, é uma confusão. E a gente naquele momento parecia que era uma coisa boa. E não era, no fundo não era, não é? O prazer da bebida, também, está falando das químicas, não é? O prazer da bebida é uma outra coisa bem complicada, porque a pessoa tem aquela coisa momentânea e depois vai preenchendo, chega aí, entra no vício. E depois do vício, como é que sai? Não é duro de sair do vício? Qualquer vício? Então naquele momento, é tudo bonito, a vida fica colorida, fica lindo, maravilhoso. Mas e depois? Você viciado naquilo, com aquele problema grave para poder se livrar daquilo, porque aquilo está te causando um monte de outras situações. Então, o importante é a gente ver as consequências, que nem o dinheiro. Pode ser uma coisa boa você ganhar um bom dinheiro, se você já tiver cabeça suficiente para saber mais ou menos como pulverizar, como ajudar, como promover o progresso, como fazer essas coisas, ótimo. Mas se você não tem, aí é difícil, aí é complicado, não é? Porque você vai viver um drama com isso, um drama terrível com isso. E aí tem as instabilidades sociais do país, né? Você está com o dinheiro aplicado em alguma coisa, agora o país está passando isso aqui, o dinheiro de lá vai cair, vai perder todo o dinheiro, aí você fica pensando, não dorme de noite, meu Deus do céu, vou perder isso e aquilo. Esses dias, para a gente relaxar mais um pouco, porque tem muita gente querendo dormir, né? Essa conversa está meio estranha, não tá? Vamos relaxar um pouco para a gente acordar, né? O meu filho estava falando o seguinte... que teve um jogador de futebol que deram uma dica para ele comprar não sei o que de essas moedas aí que tem de internet. Bitcoin. O senhor soube disso aí, desse moço? O Scarpa do Palmeiras. Comprou, né? Você sabe porque ele é do Palmeiras, que se ele fosse do São Paulo você ia ficar bem quietinho, né? Então o jogador comprou uma moeda aí que tem na internet aí, não sei quantos mil que ele comprou aquela moeda, passou poucos dias, a moeda desvalorizou, ele perdeu muito dinheiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu, não foi? Foi. 6 milhões. Então ele perdeu 6 milhões de reais. Imagina só. Eu acho que a maioria de nós aqui nem na vida toda vai ganhar 6 milhões de reais. E o cara perdeu em poucos dias. Imagine a aflição dele. Já pensaram uma coisa dessa? Então, a gente também fica, sabe, naquele momento parece, né? Que, nossa, vou fazer isso, vai dar aquilo, vai acontecer e tal. Mas isso é a ganância, né? No fundo é o desequilíbrio, de alguma forma é desequilíbrio, não é? Mas é assim, a senhora tem o dinheiro, alguém vem e fala, investe nisso aqui, que isso aqui é uma coisa boa, aí você vai lá e investe e perde. Também tem esse fato, né? O amigo dele, o próprio amigo dele que falou, isso aí vai ser bom para você e tudo. Então, a gente vai devagarzinho entendendo o quanto é bom a gente ser pobre, né? Porque aí o pobre que perde pouco, não é mesmo? Vocês estão vendo como é bom ser pobre? Então vou falar de pobreza agora, que todo mundo quer ser pobre aqui. Então vamos fazer um teste aqui de pobreza, né? Um voto de pobreza, não, um bom sentido que a gente fala, que é assim, a gente tem a vida que precisa e que merece. Esse é o ponto. A gente às vezes está insatisfeito, está chateado, está aborrecido. Mas podia ser assim. Mas podia ser assado. Podia estar fazendo tal coisa, podia estar fazendo isso, podia estar viajar, podia isso, podia fazer isso. Podíamos fazer um monte de coisa, não é? Só que é o seguinte, nós estamos aonde nós precisamos estar. Veja como é difícil para a gente, por exemplo, entender a cabeça de um patrão da gente que tem uma empresa.
Fala, poxa vida, ele podia pagar um pouquinho mais os funcionários, podia ser mais humano, mais isso, mais aquilo, mas a gente não está na pele dele. A gente não sabe os compromissos que ele tem financeiros, a gente não sabe. Às vezes, uma reviravolta que dá no mercado, ele perde tudo que ele tinha. E isso não é incomum acontecer. E aí você também perde, que você perde o emprego também, às vezes perde de um jeito horrível, porque a pessoa não consegue te pagar e você tinha lá alguns direitos para receber e não consegue receber também. Então, é complicado quando a gente percebe que a gente quer viver uma outra vida que não a nossa. É muito complicado. E é isso que nós precisamos tomar bastante cuidado. Porque muitas vezes o que acontece? Acontece que a gente acha que vai em busca da glória e no fim vai em busca da verdadeira desgraça, a desgraça real. Então a gente vai atrás de ter sempre o gásinho lá no fogão, a gente vai ter os confortos, essas coisas. Mas no fundo, as coisas que nos embaraçam mesmo são justamente isso, a busca do supérfluo. Vocês já ouviram falar que os espíritos, é um conceito que os espíritos dão pra gente. Olha o que eles falam, que é terrível, viu gente? Isso é um conceito terrível. Eles falam que o nosso necessário já é um supérfluo. Dá para entender isso? O que a gente acha que para nós é necessário, eles acham que já é um supérfluo para a gente. E o que é o supérfluo? Aquela coisa que é demais, não é? Então a gente acha que para nós é necessário, mas para ele já é supérfluo. Então quando chega o inverno, por exemplo, a gente não acha que é necessário a gente ter mais uma blusa, mais uma coisa assim para se cobrir e tudo, não é? Então, mas não raras vezes a gente já tem de suficiente. Não raras vezes a gente já tem. Olha só. Na alimentação. Precisa comprar mais isso e aquilo, passa no mercado. Eu lembrei disso, lembrei daquilo, aquilo ali, quando eu for fazer tal coisa. E a gente já tem mais do que o suficiente de alimento em casa. Muitas vezes acontece isso. E hoje em dia vou dar uma dica para vocês, viu? Essa daí, eu tenho um amigo que fala assim que se conselho fosse bom, a gente tinha que vender, né? Ninguém dava, todo mundo vendia, né? Mas aqui, como a gente não pode vender nada, né? Então a gente dá, né? Só entrega. Pensa bem. Então. A senhora gosta de dar conselho ou vender? Essa vez, vamos te falar uma coisa. Eu falo que a minha irmã foi fazendeira numa outra vida. Fazendeira? Ela foi. Porque o que essa mulher tinha vontade de ter uma fazenda, eu falei, você já imaginou quanto compromisso o fazendeiro tem? Um sítio, né? Embora de São Paulo. Embora de São Paulo. Olha, eu conheci pessoa que foi embora de São Paulo, tá louco para voltar. Primeira perereca que viu lá, um sapo lá, já saiu correndo. Falou, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Eu não tenho vontade nenhuma de morar no mato. Então. Tenho medo de bicho. Então. Nem pensar. Tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. Bom, então nós vivemos essa dificuldade do nosso supérfluo. O supérfluo é acima das necessidades, é aquilo que a gente realmente não precisa. Então, na base, nós precisamos entender que nós temos a vida que precisamos ter. E que nós a temos daquilo que nós precisamos ou merecemos. Então tem coisas que a gente gostaria de fazer e acontecer e tudo, mas naquele momento não é possível, porque nós ainda não estamos preparados. Tem uma frase bonitinha do André Luiz, que começa no livro Nosso Lar, que diz assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas a gente pode aplicar isso para qualquer coisa. Quando a oportunidade está pronta, a oportunidade aparece. Quando as coisas estão prontas, elas aparecem. Que nem no caso da senhora almeja ter uma casinha de sítio, uma casinha longe do centro da cidade, ótimo. Quando essa oportunidade estiver pronta, ela vai aparecer, sem você imaginar. Ela aparece, é interessante isso, não é? Então, muitas vezes a gente não tem a oportunidade porque nós ainda não estamos prontos para ter essa oportunidade. Como o exemplo que nós damos aqui, acho que a maioria de nós aqui não está pronto para ser rico, se vê que tem algumas exceções. Eu estou vendo algumas pessoas que já são ricas aqui, mas eles vão ficar quietinhos, não vão falar, né? Que já são ricos, certo? Vem no Centro Espírita sexta-feira, às 8 horas da noite, deve ser muito rico, porque não tem outra coisa para fazer, não é mesmo? Então vem aqui na casa, né? Especialmente expositor, né? Expositor também, não é? Então, mas eu quero dizer assim, a maioria de nós não estamos prontos. E no fundo é graças a Deus, porque a gente teria que lidar com situações muito delicadas, muito complicadas, e isso é um grande problema para a gente.
É tão bom ter uma vidinha simples, é tão bom a gente simplificar a nossa vida cada vez mais, observar coisas para simplificar. Nossa, como é bom. Mas isso aqui dá para fazer de um jeito diferente? Dá, faz diferente, faz mais simples. Quanto mais simples a gente tiver a vida, melhor a gente usufrui a vida, mais feliz a gente fica. As vidas complicadas são, difíceis, aquela coisa assim, complicada, e a gente passa aquele peso terrível, aquela coisa difícil. Então, a ideia que nós temos basicamente é essa, é olharmos para as coisas e verem as consequências que essas coisas podem trazer para a gente. Então, a gente vê, por exemplo, quando alguém da nossa família falece, em parte, vai embora, a gente fica chateado, triste, né? Mas a gente não consegue imaginar o quanto aquilo vai ser ótimo para aquela pessoa que saiu da terra, na hora certa, no momento certo, nas condições certas. Claro que não estamos excluindo daí coisas assim mais terríveis, acidentes ou violência, essas coisas, né? Mas se a pessoa teve lá um período de maturação desse desencarne, muitas vezes a pessoa chega do outro lado da vida em condições muito favoráveis, muito boas. Então, para nós foi uma desgraça, foi muito ruim ter perdido aquele ente querido. Mas para ele foi uma grande glória, um grande momento, uma grande possibilidade. O Divaldo conta uma historinha engraçada, que uma vez ele estava andando lá na Bahia, o moço pegou uma arma e ameaçou de matar ele. Ele falou: mas meu filho, se você morresse agora, seria até uma grande bênção, né? Falou para o moço. Porque, olha, sua mãe está aqui do seu lado e está falando assim que você devia parar de fazer isso, ficar ameaçando as pessoas e tal, ela se chama tal pessoa. O homem ficou apavorado, porque começou a falar o nome dela, o apelido da mulher, começou a falar um monte de coisa dele, né? Falou: meu Deus do céu, que negócio, quem é esse camarada, né? Aí ele acabou ainda levando uma lição de moral, né? Porque ele foi lá para ameaçar, para fazer alguma coisa errada com o Divaldo, e no fim ele que saiu queimado, né? Porque ele saiu muito impressionado pelas coisas que o Divaldo falou para ele. Então, é assim, quando a coisa acontece na hora certa, no momento certo, para a pessoa é uma grande bênção, é um grande alívio. Olha, a gente deve ter conhecido já algumas pessoas, todos nós já devemos ter conhecido algumas pessoas que estão numa fase da vida muito difícil, com a idade bem avançada, não tem praticamente com quem ficar, está mais ou menos sozinhos. E aí tem aquela solução de colocar a pessoa numa casa de abrigo, ou num asilo, alguma coisa assim. A pessoa está com problemas graves de saúde, está com dificuldades, tem dificuldade, não pode comer quase nada, não tem prazer quase em nada, não enxerga direito, não anda direito, está vivendo um drama terrível. E a pessoa fica pensando: meu Deus do céu, por que eu estou sendo mantida ainda encarnada, né? Então, nesse caso, a gente percebe que tem uma necessidade. Obviamente ninguém ficaria nessas condições se não houvesse uma necessidade, obviamente, não é? Mas veja o grande alívio que seria se a pessoa se despedisse da Terra, mas de forma natural, óbvio, não é? De forma natural, porque para ela a vida está sendo um grande peso, uma grande dificuldade, não tem ninguém para conviver, tem que viver com terceiros, com problemas graves de saúde, dependendo de pessoas que ela mal conhece, que às vezes nem conhece direito, e aí vive aquele drama terrível, aquele momento difícil, e ela pensa: poxa vida, mas por que eu estou sendo mantido dessa forma? E aí, quando chega o momento, a pessoa observa o quanto aquilo foi importante, foi necessário para ela, não é? Então, isso pode acontecer também com a gente, é uma coisa que a gente precisa também estar bem atentos. Bom, existem também as coisas menorzinhas e as coisas maiores, e aí é que a gente tem que ver. E a grande dificuldade em sociedade, não é? Em sociedade, às vezes a gente vê aí coisas, né, que parecem tão bonitas, né? Por exemplo, vamos lá, o carnaval, né? Aquela festa e todo mundo brincando e tudo, né? Mas e as consequências do carnaval? Dificilmente a gente fica sabendo, porque dificilmente eles mostram pra gente as verdadeiras consequências, né? As famílias desfeitas, as coisas que ocorreram, os crimes, os problemas, a gente praticamente não fica sabendo disso. Só fica vendo lá as pessoas desfilando, fazendo, acontecendo bonitas, dando risada, não é? Ninguém vê lá a quantidade de químicas que a pessoa usou, foi forçada a usar, ou foi levada a usar. Ninguém vê ali um pequeno desastrezinho, né? uma dificuldade qualquer, o exagero, o abuso, o excesso, os excessos que tem nessas festas, né? Todo mundo sabe dos excessos. Então, naquele momento parece uma coisa maravilhosa, mas e depois? E depois desses excessos,
acabam gerando grandes problemas. O André Luiz fala para a gente que 5 minutos, vamos dizer assim, uma palavra técnica popular chamada bobeira, 5 minutos de bobeira da gente, da nossa parte, pode dar um problema, um encargo, uma dificuldade para 100 anos. Imaginem só, por causa de 5 minutos você levar 100 anos para corrigir. Já pensaram uma coisa dessa? E o que a gente pode fazer em 5 minutos? Né? Você está lá, por exemplo, fora de si no trânsito, aí você está lá com o seu carro, tira a vida de uma pessoa em 5 minutos. Ou você desentende no trânsito, por qualquer motivo, tira a vida de uma pessoa em 5 minutos de desavença. Então, 5 minutos é capaz de fazer a gente ficar num problema por 100 anos. Imaginem só o que isso é complicado, como isso é complicado, não é? Então, naquele momento parece ser uma coisa boa, bonita, maravilhosa, não é mesmo? Mas e depois? E as consequências? A gente às vezes não consegue alcançar, não consegue auferir, não é mesmo? Então, ele faz esse convite para a gente observar dentro de nós as consequências daquilo que nós estamos fazendo, como que elas podem ser, como que elas podem se desdobrar, o que pode acontecer de ruim, porque é aí que está o grande problema. O problema não está no agora, o problema está no depois. Então o depois pode ser para nós muito complicado, e é isso que nós temos que avaliar constantemente, porque se nós não avaliarmos constantemente esse depois, é provável que a gente esteja vivendo uma grande aflição agora, acreditando que está vivendo uma grande felicidade, e aí é o grande problema que a gente vai enfrentar no futuro, né? Então tomemos esses cuidados, porque do contrário a gente vai achar que está tendo uma vida feliz e está tendo uma vida, assim, diríamos assim, perigosa, né? Por assim dizer, complicada, por assim dizer. Tomemos esse cuidado. Bom, mas vamos voltar nas felicidades passageiras, que parece que agrada mais, né? Por exemplo, quando eu falei em ganhar na loteria, a gente perguntou, né, o que faria com o dinheiro, aquela coisa toda e tudo, né? Mas hoje a gente já sabe que para nós o que é o necessário, o suficiente, estaria bom, a gente vai tocando em frente, está tudo bem. Então a gente já não almeja essas grandes fortunas que essas pessoas almejam. Quer dizer, eu acho que a maioria de nós pensamos isso. A outra coisa que a gente também não almeja são grandes e grandes coisas para a gente, né? Que a gente fica imaginando que essas pessoas vivem. A gente vive um momento delicado, porque parece que todo mundo hoje é feliz, né? A gente vê aquelas fotos na internet, todo mundo só tira foto feliz, né? Ninguém tira foto triste, assim, nada. É muito difícil a gente ver, né? Então a pessoa vai, por exemplo, num passeio, ela pode ter pisado num espinho, mas na hora de fazer o selfie ela está rindo, né? Em vez de estar chorando. Ela está rindo ali, está mostrando aquela paisagem linda, maravilhosa, mas não está mostrando que ela pisou lá, que está com o pé doendo, ou que virou o pé não sei aonde, aquelas coisas, óbvio, né? Mas ali parece que ela está vivendo uma grande felicidade, mas na maioria das vezes, por exemplo, foi viajar de lua de mel, por exemplo, aí tira aquelas fotos bonitas e tal, mas o casal começou já uma primeira crise já na lua de mel. Já pensaram que coisa? Então está mostrando para todo mundo que eles estão felizes, tudo, mas entre eles estão rachando o pau lá, estão brigando, estão tendo problema. Então é ali, onde é que está o problema ali, né? Não está na fotografia, mas está na consequência daquilo que eles estão fazendo ali, naquele problema que eles estão vivendo. Deviam estar pensando assim, nossa, nós namoramos por 10 anos, foi tão bom o namoro, foi só casal, a primeira oportunidade de estar junto, já teve problema porque, não gostou do cheiro do chulé do outro, sei lá, né? O cabelo quando acorda, essas coisas. Aí começam os problemas, né? Mas enfim, se vê que hoje em dia já está diferente, a gente pode até fazer um teste antes, tudo, né? Fazer uma experiência para ver se vai dar certo, né? Tem gente que está fazendo experiência há 40 anos, 30, 40 anos, né? Agora, antigamente era difícil porque não tinha a experiência, agora, antigamente tinha que já chegar lá e casar, né? Mas hoje em dia dá para fazer uma experiênciazinha aí para ver se dá certo. Bom, então a gente vai vendo, devagarzinho percebendo que o problema está nas consequências e não no momento e no ato. Esse é um cuidado que nós precisamos ter e olhar as coisas mais de cima, porque às vezes, por exemplo, a pessoa comemora, né,
Conseguiu comprar um automóvel, por exemplo. Que bom, como conseguiu comprar um automóvel, né? Aquilo ali é um momento agradável, feliz, alegre. Aí vira o ano, vai pagar o IPVA. Aí depois tem que renovar o seguro. Aí depois tem que consertar, tem que fazer a revisão, tem que fazer não sei o quê. Vai falar, meu Deus do céu, quanta coisa. Quanto problema que tem, né? Ou então compra um carro usadinho, começa a dar problema de mecânica. Fala, ai Jesus amado, nunca tive que ficar procurando pessoa para consertar, ficar uma semana atrás de coisa para consertar, comprar peça de conserto, pagar mecânico. Meu Deus do céu, começa a virar um problema também, né? Então, naquele momento foi muito feliz, foi muito bom e tudo, mas depois ele pensa assim, não sei por que fui inventar esse negócio de carro, estava indo tão bem, pegava o ônibus, raspava o meu pezinho depois que descia e pronto, o ônibus ia embora, o ônibus quebrava, pegava o outro, o problema era a companhia, tá certo? Não tinha problema nenhum. Furava o pneu, a gente descia, pegava o outro, e aquele que se vire, eles que vão trocar o pneu, cada um que se vire com o seu problema. Pegava fogo no ônibus, a gente descia do ônibus e ia embora, pegava o outro e ia embora, e acabou, não queria nem saber de quem era o prejuízo, de quem que não era, não é mesmo? Agora o nosso, a gente chega lá, o carro parado, daqui a pouco tem um risco lá, você fala, misericórdia, como é que aconteceu isso, pelo amor de Deus? Aí já é uma aflição, né? Já é uma aflição, veja só, que coisa, né? Ou então uma casa bonita, você acha uma casa bonita, assim, num preço muito bom, você fala, que alegria, aí você vai morar na casa, lá uma primeira enchente, enche a casa todinha de água, fala, ai misericórdia. Não é? Terrível. Na hora não foi bonito, foi legal, alegre, todo mundo comemorou e tudo, mas tinha um defeito escondido que ninguém tinha visto, ninguém sabia, ninguém imaginava, não é? Então é nessas coisas que a gente precisa pensar, nessas consequências. Então tudo que a gente fizer, é importante a gente auferir essas consequências, porque é assim, a felicidade, assim como a tristeza, a dificuldade, são passageiras, óbvio, e nós estamos num planeta onde a Terra efetivamente ainda tem um biorritmo, né? Um pouco para cima, depois vem um pouquinho para baixo, daqui a pouco está todo mundo aí beijando a árvore, daqui a pouco está todo mundo jogando bomba na cabeça um do outro, daqui a pouco vem um vai falar que nós temos que amar o sol, aí daqui a pouco vem um e fala que o sol está matando todo mundo. Então, a vida da gente é assim aqui na Terra, a gente passa assim momentos para baixo, momentos para cima, e isso obviamente não pode nos abalar, porque se essas coisas que a gente vive aqui estão nos treinando para um futuro, obviamente a gente vai aprender a conviver também com as adversidades. E aprendendo a viver com as adversidades, a gente vai saber viver um momento amargo, tranquilo, sem desespero, porque você já sabe disso, que isso pode te acontecer. Então, uma grande bênção é a resignação, quando a gente consegue se resignar diante das coisas difíceis, complicadas da nossa vida. Porque tem coisas que a gente consegue corrigir, mas tem coisas que a gente não consegue, não é? Por exemplo, tem uma senhora que mora comigo, minha cunhada, ela tem um problema, uma deficiência intelectual. Então não existe nenhum remédio, nenhuma cirurgia, nada que possa ajudá-la, nada. Nessa encarnação ela vai ficar assim. Agora, eu vou ficar revoltado com essa situação, vamos procurar nos resignar e levar a vida como é possível assim. Aí a gente vai viver melhor, porque se você se revoltar, não é? Você está revoltado porque seu filho foi embora, foi morar no exterior, você ficou sozinho. Não dá para ir lá e pôr na cabeça dele que precisa ficar junto, perto, é o filho único, você já tem idade. Não dá para fazer isso. Ele tomou aquela decisão, ele fez, aconteceu. É muito mais fácil a gente se conformar e ainda continuar amando de longe. Como mãe a gente vai fazer sempre isso, mas entender que ele tem a vida dele, a trajetória dele. Né? Não é? Tem que aceitar. Aceitar. E fica muito mais fácil a gente viver assim. Não é mesmo? Fica mais fácil. Eu tenho um filho só, de 48 anos. Ele mora na minha casa. Ele mora na sua casa. Às vezes ele vai lá procurar na casa da namorada, passa 15, já chegou a passar 15 dias lá. Que é um suplício para a senhora. Não! Eu nem esquento mais a cabeça. Ainda bem, né? 48 anos, né? Não é moleque, né? Se eu tivesse 14, 15. Aí sim, aí sim, verdade. Mas ele tá lá também, eu falo, olha, mãe, amanhã eu volto. Não, se não tiver, né, se precisar ficar aí, fica. Pode ficar um pouco Ela aí. fala assim, mas você fica sozinha nesse casal. Não tem problema. Tem 2 gatos, 2 cadelas. Morre lá quando ele foi, morreu.
Tem problema algum. Certo? Isso não, pode ficar assim mesmo, não tem problema não. Até porque, se a senhora desencarnar, quem vai limpar o que tem que limpar são os que estão vivos, os que estão mortos já estão em outro lugar, não tem problema nenhum, não é mesmo? Mas então a ideia básica é essa, é o cuidado que nós temos que ter em se conformar, porque já pensou, está com 48 anos e não quer deixar o filho nem se casar, meu Deus do céu, hein? É um problema grave, seria, né? Mas ele não quer casar. Ele também não quer, né? Eu também não quero. Só vou chamar Nasceu o pra pessoal e já casar. saio, tá? Imagina. Ele fala que não nasceu para casar. Não nasceu, hein? Tá bom, tá certo, Tem jeito. tá certo. Não quer. Bom, então ele já teve experiência passada, ele já sabe, nessa encarnação ele não quer casar. Então tá certo, né? Tudo bem. A gente aceita, entende? Conforma, se conforma e tá tudo certo. Então essas coisas que a gente vai vendo, que a gente pode buscar uma conformação, e isso é muito importante, porque senão a vida da gente fica um problema, um suplício, não é? Ah, você fez uma coisa errada que você vai ter que ficar um tempão convivendo com aquilo para poder corrigir. Paciência, você corrige, convive, corrige e segue em frente. É isso que nós precisamos fazer. Agora, se a gente ficar, como é que eu posso dizer, rebeldes ou ficarmos revoltados com determinadas situações, aí nós teremos grandes dificuldades, vamos viver muito mal. Podemos encerrar então, queria agradecer a atenção de vocês, desejar a vocês uma excelente semana, de muita paz, de muito amor, de muito carinho, de muita atenção. Tá cedo ainda, né? Mas Até meia-noite é hoje. até meia-noite ainda é hoje, né? Tá certo. Então vamos terminar com uma poesia para a gente encerrar bem, né? Vamos terminar com a poesia, tá bom? Vamos terminar com a poesia. Deixa eu pensar aqui uma poesia boa para a gente encaixar aí na resignação. Tem uma poesia que é de uma semente, que ela fala mais ou menos assim: a anônima semente pequenina atirada por mão piedosa e boa. Parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa. Árvore nobre a frondejar divina. Fruto a fazer-se pão que nutre, ensina. Flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida. Amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. Então, vejam, hoje ela sofre sozinha numa cova, mas depois ela nasce para frutificar, para fazer essas coisas lindas que a gente vê aí nas árvores, na natureza, né? Então, talvez a gente esteja vivendo um momento difícil, um drama, uma dificuldade, mas normalmente isso vai servir para a gente num futuro como uma grande experiência. Eu não sei se vocês também têm a mesma opinião, mas é tão bom quando você encontra uma pessoa que tem uma certa experiência, que tem um equilíbrio, que tem um bom ânimo, que tem uma alegria interior, que consegue falar com a gente de forma a nos levantar, nos edificar, nos fazer crescer. É muito agradável isso. Mas aquela construção, ela não foi conseguida gratuitamente. Ela foi conseguida com sacrifício, com dificuldade. Então, naquele momento do sacrifício, da dificuldade, parecia uma grande dificuldade mesmo, uma grande desgraça. Mas aquilo é útil. Então, os nossos sofrimentos, eles podem ser muito úteis quando a gente os utiliza para consolar, para dar possibilidades para as pessoas, quando a gente aprende com aquilo e consegue desenvolver aquilo nas pessoas, para que elas evitem aqueles desastres, evitem aqueles problemas que nós vivemos. Então, viver é assim, é uma construção que depois vai trazer para a gente grandes frutos, a maneira da anônima semente, da Alta de Souza, tá bom? Muito obrigado, uma excelente semana, não perca as esperanças, na próxima semana pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom?